Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Seja bem-vindo ao Mais Que Som. Roda a vinheta. É isso aí, estamos aqui em mais um podcast, recebendo sempre gente muito boa. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que é um convidado assim muito especial, gente, muito especial mesmo. Eu quero convidar você a compartilhar o link desse programa. Manda aí pro pessoal do seu grupo de louvor, do seu grupo de teatro, do seu grupo de dança, de coreografia. Manda nos grupos da sua igreja para que a gente possa desfrutar desse momento juntos. Hoje a gente está encerrando a nossa série sobre elementos do culto. A gente falou sobre muita coisa, a gente falou sobre pregação, a gente falou sobre música, a gente falou sobre liturgia. E para o programa de hoje, como eu disse, o nosso convidado é muito especial e muito famoso também. Seja bem-vindo, Pastor Alessio. Hoje nós te trouxemos aqui para a gente falar sobre o que o senhor está bombando aí nas redes, que é oração. Uma alegria para a gente, muitíssimo obrigado. Parabéns primeiro, parabéns, Manfrim, parabéns pelo Mais Que Som. Parabéns por todo este momento de vocês falando de culto, de adoração. Encerrar com oração é, sim, com certeza, um momento muito precioso, mas todos os assuntos que foram abordados, parabéns. Que Deus continue abençoando ricamente sua vida e todos os irmãos que fazem parte aí deste ministério lá em IAP. Amém, pastor. Muito obrigado. Como eu já disse, é um prazer receber o senhor aqui. Pastor Alessio, que é o apresentador da Aliança de Oração, o programa aqui da TV Viva a Promessa. Um programa que é um desafio grande, porque ele é ao vivo, né? Sim. É ali, na lata. E Deus tem abençoado muito a denominação com esse momento, né? Porque ele é o primeiro programa do dia e a igreja ela já demonstrou toda a sua vocação em intercessão, né? Porque o pessoal tá ali de manhãzinha, já se reúne aqui na Aliança de Oração, já começa o dia orando, colocando os pedidos ali pro Senhor, né? Isso. E Manfrim, e é interessante porque assim, quando a gente pensa na história da igreja, e nós vamos ter tempo aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? A gente vê o exercício, a disciplina da oração, da intercessão muito constante no Antigo Testamento, no Novo Testamento e tal. Mas quando a gente pensa na IAP, desde 32, sim, ela é a igreja da oração, né? Então, os mais maduros têm aquela prática tão bonita da intercessão, da oração, como nós falávamos um pouquinho aqui antes de iniciarmos o Mais Que Som de hoje, né? Aquela disciplina, aquele costume tão bonito da oração do pôr do sol, sim, das orações na família que você estava testemunhando, sim, né? Sim. Como você foi criado nessa disciplina, os nossos irmãos mais jovens, enfim, é um assunto maravilhoso, porque tem muito a ver, tem a ver com o nosso DNA, né? O DNA promissista. Claro. A nossa igreja, ela é fundamentada na oração e na palavra, né? Sim. Ela foi criada por meio da oração, por meio do estudo da Escritura. Às vezes a gente se depara, né, com alguns encontros, né, com a turma da música. A música é importantíssima para o culto. A gente já tem falado isso aqui muito e muitas vezes, mas a igreja, ela foi mantida nesses 90 anos por gente de oração. Sim. Exatamente. Irmãos que ali se colocaram de joelhos, intercederam pela igreja. Sim. A igreja, como qualquer denominação humana, né, instituição humana, ela passou por dificuldades que foram superadas graças a esses irmãos, né, que sempre se colocaram diante de Deus em oração. Com toda certeza. Eu sempre digo que se eu posso fazer uma comparação em matéria de igreja, cada um na sua vocação, cada um no seu chamado, né? Cada um no seu chamado. E Deus tem seus ministérios. Tem aquelas pessoas que oram com muita facilidade, sim, que está no DNA da pessoa. Eu conheço algumas pessoas que estão há décadas. Eles oram todos os dias sem muita dificuldade.
Para a maioria das pessoas, a oração é um exercício. Se descuidar, não ora. Né? Tem que estar ali, ó, no dia a dia, tem que estar sendo motivado. Mas eu penso assim, Igreja de Cristo, e vamos falar um pouquinho da IAP aqui, esses 90 anos, como você citou, ela passou por muitas coisas, muitas lutas, muitas provações, não foram poucas. Quem sabe o público aqui é um público mais jovem, mas o público um pouquinho mais experiente aí sabe de muitas dificuldades pelas quais a igreja passou. Mas a igreja sempre orou. E esta é uma geração que ela sempre está conectada com a oração. Tanto os mais maduros quanto os mais jovens, que é o público que você fala aqui toda semana, orientando, quando a pessoa para um pouquinho para falar sobre a Bíblia, né? Ó, vocês estão falando sobre, estamos encerrando aqui sobre as partes do culto. Quais são as partes relevantes de um culto? De onde é que vem isso? Isto vem de Deus. Quem foi que soprou na tua mente, na mente da tua equipe, para vocês ministrarem para esse público sobre a importância, a relevância que as Escrituras dão para o culto de adoração a Deus? Música, oração, enfim, tudo isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, de onde que veio isso? Oração. É resposta de Deus à oração. Você sentado aqui, nós aqui falando para esse público, as pessoas que estão com a gente aqui, ó, pensando sobre isto, relembrando sobre isso, abrindo o coração para essa verdade bíblica, só tem uma resposta. É resposta de Deus à oração. Gente orando porque isso acontece. E, pastor, a gente realmente ora bastante. Tenho certeza. A gente pede para Deus porque, assim, é desafiador estar aqui, né? Não é fácil, é difícil, né? A gente é acostumado a olhar para a igreja e pensar assim, meu Deus, quanta coisa a se fazer, né? Mas quando chega a hora de fazer, a gente tem dificuldade, porque a nossa mente é humana, né? Então a única coisa que faz com que nós consigamos, né, romper essa barreira é o próprio Espírito Santo, porque de nós mesmos não tem muita coisa, né? Mas Deus, por sua misericórdia, acaba falando ao nosso coração, nos dando ideias. E, assim, é um testemunho mesmo, né? Sim. É um testemunho. Mas, pastor, já quero ir direto aqui. A gente traz teólogo aqui no programa, gente, porque a gente já puxa o pastor já pro negócio bravo, né? Pastor, a gente ouve muito, e a gente sabe, na verdade, a gente sabe sobre o respaldo bíblico da oração, sobre a relevância da oração. Mas eu queria que o senhor falasse pra gente e citasse esse respaldo bíblico. Como a Bíblia nos orienta a orar, por que orar e o que a Bíblia diz a respeito disso. Querido, me permita, de repente, juntamente com o seu público, pensar primeiro por que orar. Por que orar? Olha, a gente sabe que quando a gente pega a Bíblia Sagrada, você pode pegar na sua Bíblia, você pode pegar no seu aplicativo, você vai ver de Gênesis a Apocalipse, você vai ver oração. A oração, ela se encontra registrada em toda a Escritura. Ela está ali. Ela está ali. Antes de pensar um pouquinho, eu gostaria de pelo menos citar 2 exemplos aqui, que é o de Davi e o de Josafá, mas antes de citar esses um pouquinho mais assim demorado sobre eles, por que a gente ora? Fico pensando assim, esse grande desafio que você acaba de dizer, na prática, pensa num grupo, no ministério de louvor. Você vai ter algumas pessoas cantando, 2, 3 ou 4, 5 pessoas, dependendo tem lugar que é bem mais, né? Sim. Bem mais. Você vai ter muita gente tocando. Você vai ter ali, me ajude aí, você vai ter um tecladista, você vai ter um baterista, um baixista, alguém no violão, talvez um guitarrista, mais uns 5, 6 vocais, vamos colocar 5 ou 6 vocais. São 11, 12 pessoas. Já pensou? Isso de forma reduzida, né? Tem igrejas aí com 7 vocais, 2 guitarristas. Não é muita gente, né? Muita gente. É muita gente. Então, se a gente pensar assim, ó, tudo isso, todos eles foram chamados, o ministério foi dado por Deus, e é bom que diga-se de passagem, que aquilo que Deus nos dá, nós não temos a opção de dizer não. Nós não temos, ó, Deus te chamou para esse ministério.
Hoje você representa, a título de ministério, você está no ministério geral. Você não tem a opção de dizer não para Deus. Nós não temos essa opção, nem você aqui na geral, nem quem está na regional, nem quem está no local. Nós não temos. Ele colocou em nossas mãos e Ele quer que nós executemos, Ele exige que nós executemos. Mas executar para a glória dEle. Tudo tem que ser para a glória dEle, não pode ser para a glória pessoal. Não, não pode ser. E Deus sonda o coração. Sondando o coração, Ele vai aprovar ou reprovar. Eu louvo a Deus porque nós temos uma moçada muito boa. Deus tem aprovado muito. A gente corre para muitos lugares, muitas igrejas nossas no Brasil. A gente vê quanto que a gente é edificado nos nossos cultos, quantos momentos maravilhosos que a gente levanta a mão, a gente chora, a gente glorifica a Deus. Gente muito dedicada. Muito dedicada. Nós temos aqui, me permita falar no Aliança de Oração, porque essa responsabilidade dos louvores é com vocês. E os jovens estão ali. E a gente vê como as irmãs e os irmãos, eles estão edificados todas as manhãs com aqueles louvores. Eles vão lá no chat glorificando e exaltando, enfim, porque a mensagem está chegando. Bom, mas para a mensagem estar chegando, estes jovens, todos os jovens, todos vocês que estão exercendo o ministério que Deus colocou, confiou em suas mãos, precisam fazer isso para a glória de Deus. Sim. Então, quando você canta muito bem, você é tentado a ser para a sua glória. Quando você toca muito bem, você é tentado a fazer isso para a sua glória. Quando você prega muito bem, você é tentado a fazer tudo isso para a sua glória. E o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é traiçoeiro. Ele é traíra. Ele é traíra, exatamente. Sim. Ele é traíra. Então, por que orar? A gente precisa orar para que a gente exercite essa dependência constantemente. Eu toco para a tua glória, eu canto para a tua glória, porque você toca qual instrumento, Manfrim? Eu sei que você toca um instrumento. Direito. Direito eu sou trompetista, mas eu toco violão, toco teclado. Olha aí. Que eu já vi você tocando alguns, né? Por isso que eu tô brincando aqui contigo, tentando, né? Pelo menos. Mas a gente sabe, que se você tem esse dom, esse ministério, Deus te deu. Sim. Foi Deus que te deu. Ele deu para você fazer isso com o coração puro para Ele. Tudo isso é para a glória dele. É para a glória dele. E ninguém consegue fazer isso se não tiver contrito. Se não estiver, de fato, em comunhão com ele. Não consegue. O coração que é enganoso e é traíra, daqui a pouco a pessoa está querendo o centro das atenções, está querendo o holofote, está querendo aplausos. Quando aplauso é para ele, o centro é ele, é tudo para ele. Por isso a oração é importante. Nós renunciamos a nós mesmos. E pastor, permita só compartilhar uma experiência, mas muita gente já passou por isso, né? Eu já ouvi muitos testemunhos e comigo já aconteceu também. Porque a gente tem a juventude e tempo para se dedicar. A garotada mais nova, evidentemente, pratica muito mais e acaba tocando melhor do que a gente que vai ficando um pouquinho mais maduro. Mas já aconteceu comigo e com outras pessoas que eu conheço de dar um branco na hora, assim, você errar coisas que você habitualmente não erraria. E testemunhos de gente que perdeu a voz assim por um tempo e aí voltou milagrosamente, e depois que a pessoa compreende o que é ministério. Porque isso é muito real, esse lance da tentação, de acreditar que é você que está fazendo, quando não é. A minha história na música, ela sempre teve ajudadores, e evidentemente que isso sempre foi a mão de Deus cuidando para que o meu ministério pudesse ser realidade, né? Sim. Então, eu acho que cabe muito isso para a turma que está assistindo. Porque eu vou dizer 90% para errar pouco, mas eu acho que 90% das pessoas hoje que são envolvidas com a música na nossa igreja tiveram uma mão sobrenatural ali para que pudessem, né? Porque senão, quer seja sendo abençoado com um instrumento, com uma aula, com uma condição, ou às vezes com o próprio dom, né? Mas é muito natural, né, isso na igreja, né? Pessoas que precisaram de uma ajuda sobrenatural. Né? E não é interessante quando você consegue fazer essa leitura espiritual? Que aí eu espero que todos os que estão aqui com a gente hoje todos eles consigam entender e fazer essa mesma leitura. Saber que tudo isso
enquanto seja um ministério, um dom, sempre vai existir a mão de Deus governando isso. Sim. Sempre. Sim. Ele abre uma porta e fecha outra, ele de repente te surpreende com um instrumento que você não poderia comprar, chega nas tuas mãos, daqui a pouco uma ajuda aqui, outra ali, e a gente vai vendo o agir de Deus, o direcionamento de Deus. Sim. Bom, lá no final, Deus quer que tudo isso seja para a glória dele. Sim. É para a glória dele. Mas aí a gente volta a dizer que o nosso coração traíra, de repente, vai querer dividir essa glória. Vai. Não é? Deus não divide a glória dele com ninguém. De repente, não, ele vai querer. Ele vai querer. ele vai querer. Uma hora ou outra. Exatamente, vai querer. E nessa hora que o coração desejar isso, ele precisa estar coberto com a oração, ele precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, ele precisa estar sensibilizado. E a oração é isto. A oração é isto. É nesta hora que a oração, que uma vida de oração, que uma vida de intimidade faz toda a diferença. Porque senão daqui a pouco o talento tem, a pessoa desenvolve, mas lá dentro começa a gostar daquilo, né? Sim. Dos aplausos, dos holofotes, enfim, começa a desviar. E aí vai sendo reprovado. Olha, se nós olharmos, por exemplo, quando a gente pensa em oração, o Antigo Testamento nós temos vários, mas são muitos momentos em que as pessoas oraram juntos com a nação, né? Juntos, uma oração, podemos dizer assim, uma oração coletiva, comunitária, a nação se reunia para orar. E Davi, um texto que eu gostaria de destacar aqui é de 1 Crônicas, no capítulo 29, e lá nos versículos 10 até o 20, mas eu só vou ler aqui 2 deles, mas ali fala sobre um relato de um culto em que foi oferecido a Deus. Davi já era o Davi experiente, que já tinha passado por muitas experiências, alguns momentos muito felizes, alguns momentos muito difíceis, e ele foi acumulando experiência espiritual com Deus, mas a gente sabe que esse foi um homem de oração. Foi um homem de contrição. E, de repente, aquelas orações mais profundas, né? De bater no peito, contra ti somente pequei. Né? Não fazia meio termos. Era uma oração verdadeira, genuína. E esse homem foi crescendo em intimidade com Deus. Final da vida dele é o que está aqui em 1 Crônicas, no capítulo 29. A Bíblia diz assim, ó, pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Graças te damos e louvamos o seu glorioso nome. Aqui está, ali, ó, é o final da vida dele. Os recursos para a construção do templo estão chegando, estão sendo colocados de lado, porque Salomão vai construir. E ali Davi está dando um grande culto de adoração, é um culto coletivo, toda a nação se prepara, a uma só voz se reúne e glorifica. Ele vai dizer que Deus é bendito, que Ele é o Deus eterno, que Ele é digno do louvor, que Ele é digno de toda ação de graça, que Ele é digno de toda a glória. Imagine isso sendo feito num culto onde toda a nação está clamando, né? Imagina uma igreja nossa, uma IAP, num determinado dia, num sábado, num domingo, num outro momento, todo mundo junto com esse mesmo pensamento, orando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Imagine o retorno do Espírito Santo nos corações, fortalecendo, abençoando. Enfim, é uma experiência. E Davi, nessa altura do campeonato, ele já era o rei, ele já estava no fim da vida. Ele poderia dizer, né? O texto poderia terminar, o texto de Crônicas poderia terminar com ele dizendo: realmente, eu fui um grande rei, eu venci muitas batalhas. Olha, já está tudo no jeito aqui para Salomão construir o templo. Exatamente. Mas não, ele reconhece toda a grandeza de Deus, né? Sim. A sua pequenez, né? Não é? Olha só, tudo eu acho que é um assunto muito bom, apesar de que esse programa vai ficar um pouco longo. Mas a diferença, né, entre ele e Saul, né? Porque Davi, ele pisou na bola. Sim. Muito, muito feio. Saul, ele consultou, né, uma feiticeira, uma vidente, e ali ele já foi. Mas Deus conhecia o coração de Saul e sabia que ele ia ser indiferente ao pecado dele. Sim. Mas já o Davi não. O Davi, ele pecou bravo.
Feio. Adultério, assassinato, Ixi. entre outras coisas terríveis. Mas ele sempre reconheceu e disse, oh meu Deus, de novo eu tô aqui na sua presença, mas não tira de mim o seu espírito. Não é? Mantém o seu espírito aqui comigo e tal. Então, eu acredito que o contato com Deus fez com que ele fosse esse homem, né? Imagine, por exemplo, né, ele ter feito isto e depois ele bater no peito e falar assim, ó, contra ti somente pequei e fiz ao que os teus olhos parecem mal. Então, tem uma diferença, né? Ele Deus se olha... importa. É isso, exatamente. Ele se importa. Ele se importa. Muito bem, esse é o exemplo de Davi e Josafá. Eu gostaria também de pensar um pouquinho rapidamente em Josafá, quando os filhos de Moabe e Amon se juntaram no gigantesco exército para guerrear contra o rei Josafá, contra o povo de Judá. Eu gosto muito dessa história. Não é uma coisa linda, né? Nossa, eu gosto muito. Coisa linda, né? Olha, eles, numericamente, Sem chance. sem chance. Força bélica também. Sem Estratégia chance. de guerra. Sem chance. Não tem chance. Aí ele confia. Interessante que aqui os músicos, a nação, se coloca como se fosse um só homem, em adoração, em oração, em súplica a Deus. Então, eu volto a dizer, como dissemos bem no início aqui do nosso programa aqui hoje, que se nós olharmos com carinho, nós vamos ver muitos momentos no Antigo Testamento de oração coletiva. E nós estamos falando de uma nação quebrantada, de uma oração do rei, como você citou, né? A Davi, depois de tantos acontecimentos, de tantas conquistas, de tantas vitórias. Ele poderia entender que era o cara? Não, mas ele entende que é tudo para Deus. Josafá aqui, ele coloca diante de Deus e a vitória vem. O povo clama, Deus responde. O povo pede misericórdia, Deus envia livramento. Aquilo que era impossível aos olhos humanos, impossível mesmo aos olhos humanos, ninguém duvidava disso. O povo vai clamar e Deus vai responder. E Deus vai dar a vitória. Então, oração é tudo. Oração é tudo. Aí eu quero voltar só um pouquinho quando nós estávamos tentando nesse nosso exercício aí de quantas pessoas, né? Quantas pessoas compõem aí um ministério de louvor na média, né? Sim. Vamos colocar aí você baterista e tal, enfim, vamos colocar uns 5 músicos, mais os 5, 6 vocais. Imagina, Manfrim, 7, 8, 10, 11, 12, 15 pessoas se reunindo toda semana para ensaiar determinado hino. Aí, como que é a escolha desse hino? Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Sim. Um gosta daquele, outro gosta do outro. Nós não somos formados totalmente na mesma caixa, então um acaba gostando mais daquele estilo, o outro daquele, gosta de tocar dessa forma e daquela forma, enfim. Se você colocar 2, 3, 4 pessoas, você já vai ter pensamentos diferentes. Sim. Imagine 12, 14. 14, imagina. Imagine todo mundo puxando a corda para o seu lado. O líder, coitado, explode. Explode. É arrebatado. Explode o líder e implode o ministério. O grupo. O grupo. É verdade. Né? É verdade. A não ser que todos entendam que alguém precisa estar coordenando além do natural. Que todos precisam estar debaixo da mesma unção. Aí, a hora que você disser assim, olha, mas eu gosto disso, ok, então vamos lá. Aí vem tolerância, aí vem paciência, aí vem longanimidade, aí vem amabilidade, aí vem... Os tais dos frutos, né? Exatamente. Que são do Espírito. Que são do Espírito. E a gente só alcança pelo Espírito. Pelo Espírito, em oração. Exatamente. Porque senão daqui a pouco vem choque. Vem choque. Sim. Né? Se o Espírito Santo não azeitar mesmo o coração e os relacionamentos, há muitos grupos que poderiam ser bênção na vida da igreja ficaram para trás. Sim. Alguns estão correndo perigo. Sim. E alguns estão fazendo trabalhos excelentes, ministérios maravilhosos, sim. Edificando vidas e mais vida todos os dias, todas as horas, todos os sábados e domingos. Qual é a diferença? Vida com Deus, é contato com Deus, é contato com Deus. Então, assim, eu acho que é importante dizer para a turma que para nós entendermos a missão e o propósito que
que nós somos chamados e comissionados, a gente já falou aqui sobre ser comissionado como igreja, como grupo, é a aproximação de Deus. É a aproximação. Às vezes, gente, vou dar um recado pra você que tá assistindo a gente. Às vezes, você tá vivendo um momento difícil da sua igreja. O pessoal não entende. E é isso. O pessoal não entendeu qual é a missão. Não entendeu. E aí fica todo mundo batendo cabeça, indo pra cada um pra um lado. Né? Uhum. Mas é isso, pastor. Vamos ouvir uma música? Vamos ouvir. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É isso aí, estamos de volta. Música muito boa, papo melhor ainda. Gente, isso é o tipo de programa que você tem que assistir, reassistir. Pega a sua Bíblia, vai lá depois ler Primeira Crônicas ou Segunda Crônicas 29? Primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas 29. Lê lá a história, porque assim, o cara aí do grupo de louvor, ele tem que saber essa história. Tem que saber. Ele tem que saber, ele tem que estar ali decorado. Tem que ter. Tá ali, fresquinho na mente. Pastor, a gente vê a oração, ela dando soluções, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas eu queria também que o senhor falasse um pouco da oração como uma marca da igreja, né? A gente, hoje, como nós falamos no começo, nós temos várias denominações e várias delas instituídas e alicerçadas em N coisas, né?
como música, como arte, como um evento. O que nós podemos falar sobre a nossa denominação e sobre a denominação que a gente precisa ser, talvez? É bom pensar, Manfrim, que a igreja, ela nasce através da oração. Ela nasce. Se nós pensarmos, Cristo ele se humaniza, ele vai passar anos aqui com a gente. No final, os seus 3 últimos anos, ele chama os seus discípulos, ele vai orientar os seus discípulos, ele vai ensinar os seus discípulos e depois volta para o céu. Depois que ele volta para o céu, ele ordena que antes que a igreja vá para o mundo, que vá pregar para o mundo, ele orienta que essa igreja fique primeiro, receba dele o Espírito Santo, para depois sair. E ordena para que eles retornem para Jerusalém. Eles vão retornar para Jerusalém, eles vão para um lugar chamado cenáculo, e eles vão ficar uma semana, são 7 dias, orando ali. Eles oram, eles clamam, eles estão em contato com Deus. São 7 dias. Às vezes a gente fala de uma vigília, né? Essa vigília foi mais longa. Essa vigília foi mais longa. Gatou uma na outra. Uma na outra, e termina uma, já começa a outra, e vai indo 1 dia, 2, 3, 7 dias. Lá estão eles orando. Até que o Espírito Santo desce, que vem do alto. O Espírito Santo desce, eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, mas eles estão orando. Eles estão há uma semana orando. Isso é importante que a gente frise aqui. A Igreja de Cristo, a marca da Igreja de Cristo é a oração desde a sua origem, desde o seu nascimento. Ela nasce em meio à oração. Ela nasce em meio a este exercício da oração. Ela vai orar, ela vai clamar, ela vai pedir e o Espírito Santo vai descer. E a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 2, ele diz assim: enquanto oravam, o poder do Espírito Santo foi derramado. É enquanto que eles estão orando, é que o Espírito Santo vem. É uma disciplina ali, eles deixaram claro, Cristo já deixou muito claro o que ele esperava da sua igreja. Então cabe aqui essa observação. A igreja de Cristo, ela nasceu em meio à oração. Era uma oração conjunta. Aqui nós estamos falando de 120 pessoas aproximadamente, diz o texto de Atos capítulo 1, que é quase 120 pessoas. Isso é importante também, porque assim, hoje já não temos tanto problema mais. Mas assim, décadas atrás, quando se falava no meio pentecostal, digamos assim, que a oração deveria ser feita uma oração com muita gente, sempre os pentecostais foram meio que criticados por causa disso. Mas se nós olharmos Atos capítulo 2, nós vamos ver ali muita gente, 120 pessoas, quase 120 pessoas, todos sendo cheios do Espírito Santo, todos falando por muito tempo, todos falando em línguas ao mesmo tempo. Sim. E veio do céu e encheu a casa em que estavam assentados e todos foram cheios do Espírito Santo, todos. 120 pessoas falando em línguas estranhas ao mesmo tempo. Bom, ali, isso nós vamos ver, essa mesma manifestação de uma forma coletiva, nós vamos ver em Atos 10, nós vamos ver em Atos 19, nós vamos ver em várias passagens. Corriqueiro para aquela igreja. Sim. A igreja primitiva, o mover de Deus, o poder do Espírito Santo sendo derramado em meio às orações é algo recorrente. É uma marca da igreja. Se os irmãos tiverem um tempinho depois, vão olhar lá em Atos 4, Atos 13, enfim, Atos capítulo 2, que fala muito sobre isso, Atos 8, Atos 19, são muitos os textos que falam que eles estavam orando e o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem e eles continuam orando. A igreja primitiva não tem dúvida. Ela vai sofrer pelo menos 2 inquisições, 2 perseguições bem no seu nascedouro. A primeira perseguição, a primeira inquisição é uma inquisição judaica, é uma perseguição dos judeus e ela vai vencer em oração. Depois, com o tempo, quando ela passa a ser relevante no primeiro século, ela vai começar a sofrer perseguição do Império Romano
E ela vai vencer com oração. Ela vai vencer com oração no primeiro século, ela vai vencer com oração nos séculos seguintes, e nós vamos ver a grande obra transformadora no mundo que a igreja vai fazer. Tudo isso por causa da oração. Bom, dito isto, eu acho que é importante que a gente pense assim. Esse é um conceito bíblico, teológico, podemos dizer assim, quando a gente pega a Bíblia para ver essa verdade. Mas o que isso tem a ver com a gente? Quando eu falo de igreja, não estou falando de um edifício. Nós estamos falando de pessoas. Estamos falando de mim. Estamos falando do Manfrim. Estamos falando de vocês. Estamos falando que se a oração é a marca da igreja, que essa é a igreja que vence, essa é a igreja que faz a obra, essa é a igreja que glorifica, é essa a igreja que supera todos os obstáculos através da oração, eu estou dizendo que essa disciplina, ela não é, para que ela seja coletiva, ela é antes de tudo individual. Ela precisa ser a nossa marca. Ela precisa ser a marca do meu pastorado. Ela precisa ser a marca do seu ministério. A oração precisa ser a marca do seu ministério. Você que está na música, você que está no vocal, se você está no instrumental, você que está na direção de um culto, você que está para pregar, você que está numa coreografia, enfim. Se a marca da igreja é a oração, é importante que nós entendamos que igreja somos nós. Porque senão, como nós estamos sempre tentando de alguma forma escapar um pouquinho das disciplinas espirituais, a gente sempre pensa, igreja, mas a igreja são os outros. A gente pensa como uma instituição geral ou como uma instituição local, e eu sempre vou me colocando... A igreja é o conselho, não, é a liderança. Exatamente. Nós passamos a responsabilidade que é nossa. Né? Exatamente. Nós terceirizamos, é fácil fazer isso, mas não e é às o vezes caminho. a gente até fala, a igreja não ora. A igreja não ora. Eu já vi várias igrejas tentando fazer movimentos de oração. E já tentei fazer movimentos de oração também em grupos que eu participei, onde existe muita dificuldade. Porque o hábito individual, ele não existe. Se para quem tem um hábito individual de sempre orar já é desafiador, orar em conjunto, quem dirá quem não tem. Quem não tem. Eu acho que a igreja, ela fortalece o nosso ambiente de oração. Só que ela não é o nosso ambiente de oração único. A gente não ora só quando vai à igreja. A gente fala muito aqui, pastor, sobre adoração. E a gente fala sobre... Um dos textos básicos nossos aqui, base, tem sido 1 Coríntios 10:31, que diz qualquer coisa que você faça para a glória de Deus. Isso. E a oração, eu acredito que ela tem muito em comum com a adoração. Oração e adoração, porque ambas precisam ser constantes. O salmista, ele vai meditar na lei, ele vai meditar na escritura. Isso também é um ato de oração, né? Então ele está ali, eu vi um pastor dizendo uma vez que a gente precisa ter um coração orante. Que esteja conectado sempre. Sim, porque sim, se a gente, assim como a adoração, a gente deixa a oração para um momento de culto, né? O nosso contato não vai ser íntimo. Porque se eu vejo uma pessoa uma vez por semana e converso com ela, sei lá quanto tempo a gente consegue orar no máximo num culto. Acho que um culto bem avivado a gente consegue orar o quê? 15 minutos? 10 minutos? Um culto, assim, que a gente decidiu mesmo orar. Porque oração a gente ajoelha ali no culto, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Quando o pastor ele é mais... Puxa um pouquinho mais, ele né? puxa um pouquinho mais, aí a gente fica um pouquinho mais. Mas a gente não consegue desenvolver uma vida comunitária de oração, né? Sem ter uma vida individual de oração. Exatamente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A média de oração individual, ela é muito pequena. Ela é muito pequena e é preocupante porque, assim, a musculatura espiritual são as disciplinas espirituais. É a oração, é o jejum, é a leitura da Bíblia, e isso não pode ser se sobrar tempo. Não, isso aí você tem que ter tempo. A gente precisa ter tempo. E o dia a dia é tão corrido que se você esperar ter tempo... Você nunca terá. Não, você não vai ter. Você não vai ter.
Então, isso precisa ser prioridade. Nós precisamos colocar isso, linkar isso como prioridade na nossa vida. A oração, o jejum, a leitura da Bíblia. São essas questões que fortalecem a nossa vida. E a Bíblia fala a respeito sobre isso. Então, é importante mesmo. Olha, a marca da igreja é a oração. Aí, quando a gente vê a igreja, a gente vê oração. Mas a igreja é formada de pessoas. Somos nós. Nós precisamos exercer o nosso ministério através de uma vida consagrada. E você foi preciso mesmo, porque assim, olha, hoje, no culto, se você somar o tempo de oração ali, mas é muito pouquinho. É muito pouquinho. Jogou forte ainda. Jogou, você foi lá, você foi bastante otimista. Mas foi muito otimista, né? Mas é isso aí mesmo. Eu acho que se num culto bem mais avivado, é isso aí. Vai colocar uns 10, 15 minutos, mas via de regra é bem menos. Né? Então, Pastor Adelmilson, num estudo bíblico que a gente fez lá no escritório uma vez, ele citou um autor, não me lembro qual é o autor, mas o autor, ele diz num livro que a oração é o idioma de Deus. Isso aí. É a oração. É a língua de Deus. Você quer falar com Deus, é a oração. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Vamos ouvir mais uma música, pastor? Vamos ouvir mais uma. Vamos lá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória com meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer.
Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Isso aí, estamos de volta. Muito bom. Pastor, o tempo tá passando rápido, viu? Já estamos quase lá. Já estamos aí no terceiro bloco, né? Já estamos quase lá. Estamos aí. Pastor, nós falamos lá do começo sobre a oração exposta na Escritura, né? A relevância da oração na Bíblia. A gente falou sobre a oração como marca da igreja, falamos sobre oração individual, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da oração pro culto, no culto. Tudo bem. Bom, nós já sabemos que a oração em grupo, a oração do culto, tem respaldo bíblico. Nós vimos isso tanto lá com Davi, com Josafá, com a nação de Israel, e vimos também a igreja nascendo em oração. Bom, quando nós falamos da importância, vamos citar pelo menos aqui 4 aspectos práticos mesmo, da relevância, da importância de nós exercitarmos a oração coletiva, da gente tirar tempo mesmo para a gente orar lá na igreja. Qual é a importância de orar no culto com os outros irmãos? Nós falamos, sim, daquela oração em casa, individual. Isso é importante, tem a relevância do alimento do dia a dia. Tão importante quanto é aquela oração que a gente faz lá na igreja. Há muitos benefícios. Vamos destacar alguns. Primeiro, quando a gente ora junto, nós aprendemos. Nós aprendemos a orar, porque a oração, nós aprendemos, ela é aprendida. Naturalmente, nós não sabemos orar. Nós vamos aprendendo com o tempo, é um exercício. Nós aprendemos. Orar junto com aquelas pessoas que estão chegando agora, os mais novos na fé, eles vão aprendendo a orar com a gente, assim como nós aprendemos a orar com aquelas pessoas que já estavam mais amadurecidas. Tanto no sentido de tempo, né? A gente aprende, porque você sozinho, de repente você ajoelha, Deus abençoe, amém, já levanta. Quando você tem um pouco mais de pessoas, quando você está junto, a tendência é que você se demore um pouco mais. No começo você demora um pouquinho mais, e cada vez que você ora mais em conjunto, você vai aprendendo a se demorar a orar. Isso é importante, você vai exercitando tempo, você vai dedicando mais tempo. Cada vez mais a gente aprende a tirar tempo. Isso é importante. Quem sabe os irmãos e as irmãs, ou até a gente mesmo, se a gente lembrar assim, de repente você que congregou numa igreja a vida toda, pode ser que não tenha essa experiência. Mas se você passou por uma igreja, 2 igrejas ou 3 igrejas, pastor passa por muitas igrejas, né? Passa por muitas igrejas. Então você tem N igrejas. Você tem aquela que você tem um grupo de intercessão, gente que ora mais. A sua tendência é orar mais. Você, junto com aquele grupo, você acaba incentivando para que o grupo ore mais, mas o grupo também te incentiva a oração. Então, nós aprendemos, nós tiramos mais tempo, nós aprendemos muitas vezes o que orar mesmo, né? A oração mesmo, assim, como orar, a forma de verbalizar, o que pedir para Deus, tudo isso nós aprendemos. Nós temos na Bíblia todo o ensino necessário sobre a oração. Contudo, é na prática que nós aprendemos a orar. É ouvindo, é observando as pessoas que oram, é estando juntamente com essas pessoas que oram, que nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo nessa disciplina da oração. Então, orar em conjunto é importante, nós aprendemos. A segunda lição que nós tiramos de orar de uma forma coletiva é a edificação. Orar junto é uma excelente maneira de edificar o corpo de Cristo, porque é na oração de grupo que muitas vezes nós podemos experimentar a presença de Deus de forma muito especial. É que nós saímos dali fortalecidos, nós saímos animados, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Quando nós oramos
de uma forma coletiva, quantos momentos espetaculares de manifestação do Espírito Santo, de uma forma sobrenatural em momentos assim. Você sai edificado mesmo, não é? Quem sabe por causa disso, pensando na edificação, é que a gente promove vigílias, não é? Olha, quando você ora em conjunto, você vai pedir em conjunto, milagres acontecem, batismos no Espírito Santo acontecem. Quantas vezes nós chegamos no final de uma vigília, nós vamos ter gente que foi renovada no Espírito Santo, gente que foi batizada no Espírito Santo, gente que se reconciliou com Cristo, gente que foi curada. Enfim, é um mover de uma forma espetacular. Vidas são edificadas. Vidas são edificadas. É importante pensar nisso. É importante pensar nisso. Quantas bênçãos nós já recebemos quantas vezes nós fomos edificados, quantas vezes nós fomos fortalecidos de verdade. Você vai muitas vezes desanimado, volta animado, você vai enfermo, você volta curado. E na agenda de Deus, ela é gloriosa, porque, claro, eu estou citando uma vigília, mas a mesma medida e a mesma atuação é lá na igreja local. Você vai ali, a gente ora, a gente canta junto, a gente adora junto, a gente ora junto, a gente chama as pessoas para virem à frente, você impõe as mãos, às vezes você recebe a oração com a imposição das mãos. É impressionante a oração, como coisas extraordinárias aconteceram ao longo da história da igreja e como tem acontecido neste exato momento na vida da igreja, na IAP, através das orações. Então, vidas são edificadas, a edificação. Uma outra questão que é importante, além de nós aprendermos e além de nós sermos edificados quando nós oramos de uma forma coletiva, é a comunhão. Quanto mais nós oramos juntos, mais unidos nós ficamos. Nós vamos compartilhando o fardo um com o outro. Nós vamos compartilhando a alegria também um com o outro. Nós vamos sendo mais, exercitando um pouco mais a empatia, nós vamos nos alegrando mais com aqueles que se alegram, nós vamos chorando com aqueles que choram. A oração conjunta, ela acaba unindo aquela igreja, aquele público em um só coração. Eles oram, um acaba tendo um amor tão grande pelo outro, que você vai ter as mesmas alegrias, você vai se alegrar quando a pessoa está alegre e você vai se entristecer quando a pessoa está triste. Você começa a ter um relacionamento que é só obra do Espírito Santo mesmo, através da oração. Então, comunhão. Oração coletiva gera comunhão no corpo de Cristo. E, finalmente, em quarto e último lugar, que, claro, existem várias outras lições importantes de nós orarmos de uma forma coletiva, mas penso que essas 4 trazem, assim, uma força muito grande para que nós continuemos orando de uma forma coletiva, ou para quem não gosta muito, que inicie. Para que a gente seja incentivado. Exatamente, para quem se incentive, que é a intercessão, né? Outro benefício da oração do culto é a oportunidade de nós compartilharmos as nossas aflições, de orarmos uns pelos outros. Isso é extremamente importante. Existem situações muito difíceis que nós precisamos de alguém que ore por nós. Nós precisamos. Isso a gente tem falado bastante, né? Sobre essa questão de que o cristianismo, ele tem uma proposta comunitária. Tanto é, quando a gente olha para os diversos mandamentos da mutualidade cristã, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, perdoando uns aos outros. Esses são muitos mandamentos da mutualidade cristã. Intercedamos uns pelos outros. A intercessão é uma arma poderosa do cristão. E a hora que a coisa está pegando mesmo, quando você está com problema de saúde, problema grave de saúde, problema no relacionamento, problema com o filho, diversos problemas, e você chega na igreja, você chega naquele grupo, e você vai receber uma oração, muitas vezes com imposição das mãos, alguém que vai estar ali com você, você vê como isto faz a diferença. É nesse momento que o enfermo vai ser curado, quem está desanimado vai ser animado pela fé, você vai saber que você não está sozinho, que a irmã não está sozinha. Então, a intercessão é uma ferramenta importantíssima do culto comunitário, né?
Importantíssimo lembrar que, embora a oração do culto seja fundamental, ele não substitui a oração particular. E é bom lembrar que a oração particular, conquanto seja fundamental, não exclui a oração comunitária, a oração em conjunto. Um acaba fortalecendo o outro. É isso. A prática de culto, como um todo, ela não é um cardápio que você chega lá e você fala assim, eu gosto do louvor. Eu não gosto do louvor. Louvor é muito barulhento. Eu gosto da pregação. Ou você diz assim, eu não gosto nem da pregação e nem do louvor. Eu vou para a igreja só para orar. O culto, ele é um conjunto. É um conjunto. Assim como a oração, assim como os seus elementos, também tem os seus conjuntos. Sim. Né? Por exemplo, a palavra. A gente não é alimentado só no dia do culto. A gente medita na Escritura e a gente lê a Escritura. E aí a gente vai e é edificado por meio da palavra. Essa palavra edificação, ela foi bastante presente nos últimos programas. Porque o maior objetivo do culto como um todo é a edificação. Edificação. É edificação. Então, não dá pra gente, né, selecionar, isso aqui eu quero no culto. Como não dá pra gente também dizer que assim, é um culto de oração. Não é. O culto, ele tem os seus elementos. Sim. Nós podemos nos encontrar só pra orar? Claro que podemos. Mas a gente pode trocar o culto, porque toda sexta-feira a gente vai na casa de tal pessoa pra orar, aí a gente não precisa ir à igreja. E muitas coisas, assim, eu tô aprendendo muito nesse programa, porque quando a gente vê na Bíblia, primeiro, Deus, ele ama o ajuntamento. Ele faz de tudo para que o povo dele esteja junto, Verdade. esteja em festa. Uma das histórias que assim, é muito marcante para mim é de Moisés, quando ele vai até Faraó e o que Deus manda ele dizer. E ele fala assim, deixa o meu povo ir para que me celebrem festa no deserto. Deus, ele quer o povo junto, celebrando, né? E outra coisa que eu achei muito, muito forte, mas muito forte mesmo, é o lance da comunhão. Deus, ele se relaciona. Ele se relaciona com a Trindade. Eles se relacionam entre si, em perfeita comunhão, em perfeita sincronia. Ele se relaciona com a criação. A Bíblia vai dizer que Deus, ele cuida dos pássaros. Ele se relaciona conosco. Ele fala com a gente. E ele nos incentiva a nos relacionarmos um com o outro, né? Então, eu acredito que seja um dos pilares também da fé, né? A comunhão. Não adianta nada, né? Você fazer tudo isso e você não ter uma vida de comunhão. Então, eu acho que o convite que a gente pode deixar para a turma é: ore com seus amigos. Não dá para se alegrar? Chora junto, cara. Isso aí, exatamente. Ajoelha, se entristece junto. Peça consolo a Deus junto. Isso, exatamente. A gente se lembra sempre de se alegrar, mas a nossa vida não é só alegria, né? Não. É luto, é perda, é doença, é preocupação, ansiedade. Eu acredito que nós, quando aprendermos a exercer e a executar a oração dessa forma, a gente vai ser um povo forte, como o povo lá de Atos 2, que encarava qualquer coisa. Verdade. A morte. Isso mesmo. A morte por feras, né, nas arenas. Eu assisti o filme de Paulo e ele morre, porque a gente ouve a história, mas quando a gente assiste o negócio é mais pesado, né? A cena dos soldados romanos iluminando a cidade com os corpos dos cristãos. E eles não tinham medo. Eles não tinham medo disso. Eles não tinham medo, porque eles eram fortalecidos por meio do Espírito. Exatamente. Né? Nossa, pastor, maravilhoso. Vamos ouvir mais uma música? Vamos sim. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Esse lugar 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 é no Senhor. É isso aí, gente. Pastores, estamos chegando ao final. Puxa O programa vida. rendeu. Vamos ter que fazer 1, 2, 3. Fazer em série. A gente traz o senhor aqui, faz uma série só com o senhor, entendeu? Opa, estamos aí. Já à faz disposição. o mês todo de programa. Mas eu queria muito agradecer a sua presença. Pedir para que ore por nós. Amém. Amém. Gente, o pastor Alessio apresenta, né, o programa Aliança de Oração. Então, acompanhem, orem junto. Eu acredito que é um aprendizado para a gente também. A gente tem a oportunidade de ver uma série de testemunhos. Então, eu acho que tudo isso revigora a nossa esperança, né? Verdade. Num tempo de ceticismo, onde ninguém mais acredita em nada, a gente entra num programa como esse e vê Deus agindo, né? E as pessoas testemunhando e dizendo sobre coisas que passaram, coisas superadas. É muito bom. Então é maravilhoso, pastor. Eu agradeço muito a sua presença. Amém. Pastor, eu queria que, antes do senhor orar, o senhor desse um papo olho no olho mesmo, naquela câmera ali. Aquela câmera é o olho no olho. Olho no olho. Vamos lá, vamos olho lá. no olho. Que o senhor desse uma palavra para essa turma que já trabalha tanto. Eles trabalham muito no ambiente do louvor, no serviço de culto, todos eles. Música, dança, teatro, os diretores de liturgia. Queria que o senhor desse uma palavra de ânimo para esse pessoal. Tá certo. Antes de eu voltar ali, eu quero agradecer. Manfrim, obrigado. Que Deus abençoe. Nós iniciamos o programa falando que todas essas temáticas, ela é obra do Espírito Santo na vida de vocês. Amém. E eu tenho clareza disso. Amém, E parabenizo. Deus abençoe ricamente sua vida. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe de verdade. Amém. E aos irmãos e irmãs que estão com a gente, principalmente nessa área de louvor, eu gostaria de deixar 2 palavras. Se o Espírito Santo usar todo esse programa para que essas 2 palavras fiquem gravadas na sua mente, no seu coração, confesso que me dou por satisfeito. Primeira palavra é tudo que foi dito aqui, tudo que o Espírito de Deus tinha para ministrar durante esse mais que som desta oportunidade. Sobre oração. Nós temos 2 públicos que praticamente nos ouvem. Aqueles que são aquele público que é voltado à oração e aqueles que ainda não têm essa prática.
Bom, para quem ainda não tem esta prática no dia a dia, que não faz isso com uma certa regularidade, tanto em casa quanto na igreja, eu gostaria de deixar uma palavrinha com vocês. Disciplina. Disciplina espiritual. Quando nós tratamos de oração, nós tratamos de disciplina. Sabe por quê? Porque oração não é uma coisa simples da carne. Ela precisa ser buscada. Vença a carne. Vença o comodismo. Nós precisamos vencer. Temos que tirar tempo para isso. Reserve tempo, minha irmã. Reserve tempo, meu irmão. Faça disto, coloca lá na tua agenda, como uma disciplina mesmo, é uma disciplina, é algo que a gente precisa ter dia, hora marcado para que a gente fale com o nosso Deus, tanto lá em casa quanto lá na igreja. Primeira palavra é disciplina, tá certo? O segundo, quem sabe você já tem essa disciplina, você já está ali orando, pastor, mas eu já faço isso há muitos anos, parabéns. A segunda palavra então é perseverança. Persevere. Continue. Deus é poderosíssimo, Deus é maravilhoso. O Senhor sabe exatamente o que você precisa, o Senhor sabe exatamente como Ele quer usar e como Ele já tem te usado a sua vida para abençoar muitas vidas, muitas almas, vidas que são edificadas. Minha irmã, meu irmão, seu ministério é glorioso. Quando você faz isso de coração, vidas são edificadas. Vidas são direcionadas para Deus. Sabe por que muitas vezes eu, Manfrim e vocês, sabe por que nós não sabemos muito disto? Quem sabe Deus nos protege de ficar sabendo muita coisa que acontece de bom na vida das pessoas através dos nossos ministérios. Quem sabe a gente não sabe lidar muitas vezes com isso, pode até se envaidecer. Mas lá na glória a gente vai saber, lá vai estar glorificado, a gente pode saber de tudo, quantos testemunhos, quantos milagres, quantas vidas edificadas. Faça isso com carinho, exerça o seu ministério com perseverança. Disciplina da oração, perseverança na oração. E vamos colher todos os frutos edificando vidas e o nosso Deus sendo glorificado. Deus abençoe sua vida. Amém. Glória a Deus, pastor. Amém. Muito obrigado mais uma vez. E esteja sempre à vontade, pastor. Pode vir sempre. Alegria pra gente. A gente volta sim. Pastor, aqui a gente tem um desafio. Pois não. Que é o mais que som em uma palavra. Tá certo. Eu vou pedir para que o senhor ore. Tá bom. E aí depois a gente só entrega a palavra, o pessoal. Não sei se o senhor vai dar uma palavra fácil, uma palavra difícil. Aí vamos ver se o senhor vai ser mais bonzinho, mais pastorzão, né? Com a turma. Tá certo. O senhor ora pra gente, por favor? Ora sim. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse instante. Obrigado, meu Deus, pelos teus filhos e filhas que abriram suas casas, tiraram tempo para estarem com a gente aqui. Te glorifico. Te glorifico pela vida do Manfrim, te glorifico pela família dele, te glorifico, meu Deus, pelo ministério dele. Te louvo por todos aqueles que estão com a gente, que fazem parte do vocal, instrumental, enfim, diversas áreas de ministração dentro da tua igreja. Eu oro, meu Deus, para que sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Eu oro para que mantenham os seus corações voltados para ti, que façam tudo para a tua glória. E quando fizerem para a tua glória, meu Deus, receba a adoração, que isso alegre o teu coração, isso se converta em fortaleza para todos nós, que todos sejam abençoados em teu nome, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Alessio, mais que som em uma palavra. Oração. Fácil, hein? Fácil. Oração. É isso aí, gente. É mais que som, é adoração. Até semana que vem. Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site amigodamissão.org. Deus abençoe a todos.